Meus irmãos, a paz do Senhor. Nesse vídeo eu quero falar sobre a história da Assembleia de Deus e a sua divisão. Vamos começar do início. A história nos conta que dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingres, tiveram uma visão. E nessa visão Deus mostrava para eles um lugar no mapa chamado Belém, que eles deviam vir para esse lugar e evangelizar. Então eles olharam no mapa, procuraram e saíram lá da Suécia em direção ao Brasil, passando 3 dias no mar, passando 3 dias andando de barco até chegar em Belém do Pará. Quando eles chegaram, eles começaram a congregar um pouco na Igreja Batista. E logo eles começaram a pregar a palavra de Deus. E muitos creram na sua doutrina. E alguns irmãos saíram de lá. E eles fundaram a Igreja Apostólica Missão da Fé. A Igreja Missão da Fé. E em 1910, a irmã Celina Albuquerque criou na palavra de Deus e foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo. Nesse mesmo período, também foi criado o círculo de oração. Então, temos aqui a Assembleia de Deus que surgiu no Belém do Pará. Depois ela foi para o Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Amapá. Então vemos aqui. E em 1923, a Assembleia de Deus estava no estado de São Paulo. Ou seja, os líderes gerais estavam na região São Paulo. E em 1923, no Sergipe, 1922, no Sergipe, orientado pelo pastor Adriano Nobre, orientado por ele foi criado o Inário Oficial das Assembleias de Deus, que é a harpa cristã. E em 1929, houve a primeira divisão da Assembleia de Deus. O pastor Paulo Leivas Macalão, ele saiu da Assembleia de Deus em 1929 e em 1958 fundou a COMAD, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Ministério Madureira. E em 1940 foi fundado a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E também foi fundado a CPAD, também foi fundado a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Em 1930. Então nós vemos aí essa primeira divisão que houve. Vamos agora para os nossos dias atuais. Em 2012, o pastor Samuel Câmara foi desligado da CGADB, foi desligado da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Foi desligado da Convenção Geral. Ou seja, existe a Igreja Assembleia de Deus oficial, que foi criada lá no Belém do Pará. Mas ele está desligado da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Eu creio que em algum momento da história, a Assembleia de Deus foi fundada
foi transferido a sede do Belém para São Paulo, né? Aí por isso que e quando o pastor Samuel Câmara foi desligado do ministério da Convenção Geral das Assembleias de Deus, ele fazia apenas parte da diretoria. E hoje, quem está hoje na direção da Comad, da Assembleia de Deus Ministério Madureira, é o pastor Abner Ferreira. O pastor Abner Ferreira é o presidente da Comad, da Convenção Geral das Assembleias de Deus Ministério Madureira, que faz parte dessa primeira divisão. E já o pastor Samuel Câmara, que foi desligado, faz parte da segunda divisão que houve. Então, guarde isso. É muito importante você ter o conhecimento sobre isso. É muito importante. Aí por que que hoje muitos falam que a Assembleia de Deus não tem doutrina, não tem ensinamento? Meu irmão, na primeira divisão que houve lá em 1929, conforme você viu aqui no vídeo, ali, e depois que foi criada a convenção, em 1958, as doutrinas foram afrouxadas por esses pastores que se rebelaram. E para acabar de completar o declínio, em 2012, houve outro desligamento. E como se não bastasse, também houve outro desligamento. Um grande pastor conhecido na mídia, que é o pastor Silas Malafaia, também se desligou da Assembleia de Deus, enfraquecendo. Mas hoje a Assembleia de Deus se encontra muito forte nos estados do Rio Grande do Sul, Paraíba, Maranhão, São Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso. Temos luta, mas vamos vencer. Em nome de Jesus, a Igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal, é uma igreja histórica, é uma igreja que tem doutrina, que tem ensinamentos. Você vê, uma igreja genuína não tem um inário próprio, não tem uma biografia histórica, não tem uma casa publicadora para cuidar dos seus livros de ensino de escola bíblica dominical. Não se preocupa em preservar essa doutrina pentecostal. Então esse é o vídeo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa com respeito à história da Assembleia de Deus e as suas duas divisões que houve nela. Esse vídeo não é para você se escandalizar. Esse vídeo é para você aprender, para você ter o discernimento que alguém usado pelo inimigo fala que a Igreja de Cristo, a Assembleia de Deus, não tem mais doutrina, não tem mais ensinamento, não é mais aquela de antigamente. Claro que não, meu irmão. Você vê na década de 80, começou a entrar muitas heresias, muitos falsos profetas. Na década de 80 chegou a doutrina neopentecostal, que está aí. Uns pregadores, falsos profetas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Estão vendendo a palavra de Deus, mercantilizando a palavra de Deus. E apesar de tudo isso, mesmo assim, a Assembleia de Deus continua e vai continuar sendo a maior igreja pentecostal do Brasil. E nós vamos vencer em nome de Jesus, porque Deus está conosco. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.